Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Esporte na TV, aqui na Vale TV. Eu sou o Gustavo Hennemann, fico com você das 19 às 19h30, nesta quinta-feira, dia 1º de setembro. Bom, lembrando a todos que podem nos acompanhar no canal 14 da NET, aqui para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e também Estância Velha, no canal 6 da NET para São Leopoldo. Temos também o nosso site, valetvplay.com, as nossas redes sociais no YouTube, também no Facebook e Instagram da Vale TV e também as nossas redes, nosso aplicativo para iOS e Android, o valeTV.play. Bom, pessoal, para a gente falar nesta quinta-feira, a gente vai dar, digamos, prioridade para falar de atletismo. Vamos deixar o futebol de lado, né? Porque a gente sempre fala de futebol aqui no Esporte na TV. A gente vai falar de atletismo porque eu recebo aqui nessa noite o Mário Garcia Kickenhoffel, que é o coordenador de esportes da INH, da Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, e também a atleta da INH, a Raíssa de Oliveira, que trouxe bons resultados aí lá de São Paulo na disputa do Campeonato Brasileiro. Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Esporte na TV, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Gustavo. Sempre bom vir ao programa novamente aí. É isso aí, o Mário já esteve aqui recentemente, né, para falar um pouquinho pra gente, e teve então agora essas conquistas, né? O Mário pode falar um pouquinho pra gente dos atletas, né? Foram vários atletas daqui da INH, de Novo Hamburgo, que foram disputar lá em Bragança Paulista na semana passada. É isso, né, Mário? Isso mesmo. A competição ocorreu lá em Bragança Paulista, né? Uma competição que reuniu cerca de 800 atletas de todo o Brasil. É a competição mais importante da categoria Sub-18, né? E nós fomos representados lá com 5 atletas, né? Conquistamos 3 medalhas, um resultado bem expressivo. A Raíssa, que está aqui com a gente, ela conquistou 2 medalhas lá. Então, para nós é uma gratificação muito grande ver que o nosso trabalho vem dando resultado. Sem dúvida. A Raíssa, então, ficou com a prata, né, nos 100 metros com barreiras e também um bronze, né, no salto em distância. Isso. Como é que foi a competição lá, Raíssa? Conta para nós um pouquinho. Foi bem legal, assim, sabe? O ano passado eu tive um pouco de dificuldade, assim, nesse Brasileiro Sub-18. Era meu primeiro ano e tal. Mas esse ano, meu segundo ano de Sub-18, eu consegui uns resultados bem bons. Eu sempre quis uma medalha dessa e foi bem legal. Bateu na trave um ouro aí, pelo jeito, né? Sim, bateu na trave. Como é que foi, assim, a disputa é bastante forte na tua categoria, enfim, não sei, tu tá com que idade também? Tô com 17. 17 anos. Então, como é que foi essa competição? As adversárias aí eram bem complicadas também? Sim, elas são muito boas, assim, né? Algumas já foram para a seleção, assim, várias vezes e tem uns resultados bem bons. Então, eu me senti muito bem de estar perto delas, de estar no pódio com elas, né? Assim, foi muito bom. E a tua preparação, como é que ela funciona para conseguir chegar e conquistar medalhas num campeonato brasileiro aí que o Mário falou que reuniu mais de 800 atletas de todo o país? Bom, tem treinamento, né, dia após dia ali, tentar ser melhor a cada treino. E tem também toda a parte mental, né, que é o que na hora da competição que define se vai dar ou não. E como é que tu trabalha isso junto com o Mário aí ali na INH? Bom, o Mário, ele fala bastante com a gente, assim, sabe? Ele mexe bastante, assim, no nosso mental, assim, falando umas coisas bem importantes que a gente precisa ouvir, assim. E, enfim, né, ele treina a gente muito bem e a gente sempre tá ali muito junto e sempre tentando se preparar da melhor maneira possível para as competições. Tá certo. Além das medalhas da Raíssa, teve o Henrique Sormani, né, que foi prata na prova de 110 metros com barreiras. Ainda participaram aí da competição o Bernardo Bortolin, o Rafael de Oliveira Vieira e também a Letícia Nor. Então, esses, né, representantes da INH. Mário, dentro do trabalho que vem sendo desenvolvido pela INH, que é muito forte, a gente conhece há muito tempo, conseguir essas medalhas deve ser bastante importante para essa continuidade, né? De estar sempre renovando os talentos, de buscando também novos atletas aqui da nossa região e vendo essa gurizada despontar deve ser bastante importante também para vocês. Na verdade é um trabalho que está consolidado, né? Porque
quando acontece um resultado esporádico, né? Parece que, os caras deram sorte, apareceu um talento Sim. muito bom, mas a gente vem acompanhando que ano após ano aparecem novos atletas, novos resultados importantes, né? A Raíssa é um caso já antigo nosso, né? Que ela está aí já desde os 9 anos treinando com a gente e vem conquistando ano após ano resultados importantes. O ano passado, como ela falou, era o primeiro ano da categoria dela, então se torna um pouco mais complicado, né? Ela enfrenta atletas mais experientes. E esse ano foi um ano muito bom para ela, né? Tem sido um ano muito bom para ela. E a gente vem acertando alguns detalhes que até então, nessa parte mental que ela falou, estavam atrapalhando, né, o desempenho dela. E me parece que essa competição foi um divisor de água assim, até para o futuro dela, né? Então, essa questão de alguns detalhes que às vezes batiam na trave e saía, nesse caso, dessa vez bateu na trave e entrou. Né? Então, na verdade, esses resultados que a gente trouxe de lá, podia dar tudo certo ou pode dar tudo errado. Né? Porque o atletismo é um esporte de detalhes mesmo. Por exemplo, a medalha de bronze que ela conquistou no salto em distância, ela saltou 5,58 m. Ela ficou em quarto lugar, saltou 5,53 m. Então são pertinho. 5 centímetros. Né? São detalhes, realmente. Sim. A prova com barreira é uma prova muito técnica, né? Que ou tu acerta ou tu erra, não tem meio termo. Você acertou O uma mínimo barreira erro é fatal para o resultado final. É um toque na barreira, te tira o equilíbrio, te tira o ritmo da prova. E ela acertou bem a prova e, na verdade, quase conquistou o ouro, né? A gente estava chuleando ali, mas, na verdade, foi um resultado muito bom de qualquer maneira. Em quanto tempo, assim, normalmente foi a prova com barreiras, assim, vocês recordam? Só pra gente... Em torno de 15 segundos é a prova, né? 15 segundos leva a prova de 100 metros com barreiras. É rápido, né? A gente sabe, teve o Bolt lá que fez o 100 naquela vez no livre, que foi 9 segundos e pouquinho. 9,58. Mas já 15 segundos é bastante Sim. coisa para correr 100 metros, né? E com um vento contra ainda, né? Se que lá- fosse um vento mais Dava ideal, bem. assim, Tava dava mais perto aberto? de 13, assim. Na verdade, lá o clima foi terrível, tá? A gente parecia que estava no Rio Grande do Sul. Nós Tava frio, né? querendo fugir do frio lá, o frio chegou aqui, mas também chegou lá e com vento. Sim. Então as condições de prova para fazer marcas expressivas estavam muito adversas. Sim. Né? No 100 metros com barreira, por exemplo, vento contra. Né? Então isso afeta muito a marca da prova, né? Sem dúvida. Mas o resultado, graças a Deus, veio assim e até além do que a gente estava esperando, né? Porque a gente Sim. sabe que a prova era muito disputada, poderia ou chegar em primeiro ou podia chegar em sexto. Sim. Né? E a prata veio com bom grado para nós. Sabe que eu vou fazer o paralelo da questão do clima, porque nessa semana, na terça-feira, a gente recebeu o pessoal da Associação Gaúcha de Voo Livre, que eles estavam no final de semana passado também em São Paulo disputando o Campeonato Paulista, e eles falaram a mesma coisa, que o frio chegou lá e o vento também interferiu na competição em si. Então pensa bem, se o voo, a gente sabe, o vento vai influenciar demais aí num parapente, num paraglider, e imagina também, pro atletismo também já interferiu, porque é uma força que vem contra, né? Ou a Sim, favor. sim. Né? Ou a favor, também pode ajudar. atrapalha às vezes. Sim, também. é verdade. Porque é um esporte de precisão, né? Sim, e essa exatamente. interferência externa, ela afeta o desempenho. Né? Por exemplo, o salto em distância, o vento era a favor, mas isso não quer dizer que foi favorável para ela, não foi, pelo Sim. contrário. Sim. Porque o vento bate um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais forte, te afeta a marca, né, de precisão ali na tábua, né? Então, Sim. na verdade, não foi favorável de maneira nenhuma, nem quando é a favor, nem quando é contra. Melhor mesmo é o clima mais... o vento mais parado, né? Um sol também, que mantém o corpo aquecido. E em relação à pista, assim, a INH aqui, ela já te deu uma base para poder chegar bem lá em Bragança Paulista para essa competição? Sim, sim, sim. Como é que é assim? Tem muitas diferenças da pista daqui, lá de Bragança, para essa competição? Olha, o setor de saltos, por exemplo, é muito semelhante, tá? Mas, na verdade, onde tu treina não é fundamental, porque, na verdade, ela está acostumada a participar em competições em pistas oficiais, embora a nossa pista é uma pista de treino, inclusive com piso diferente, né? O que faz a diferença mesmo é a dedicação aos treinamentos, né? Essa questão mental da prova, tu estar ali confiante, né? Não se encolher, como a gente diz no meio do atletismo, não se encolher na prova, pelo contrário, ir para cima. Né? Então, essa questão mental em grandes competições é fundamental. E isso a Raíssa tem muito bem, assim, ela consegue crescer em grandes competições. Certo. Ô Raíssa, conta para nós um pouquinho como é que começou o atletismo para ti, já que a gente também, para entrar nessa
nessa questão que o Mário falou que você treina com o pessoal na NH desde os 9 anos de idade. Sim. Já tem uma boa trajetória. Sim, quando eu tinha ali meus 8 para 9 anos, eu estava na escola, né, na Machado de Assis, que é uma escola municipal, e eu era muito assim de correr bastante, ficar pulando e tal. E daí minha professora, Jaqueline Lemos, ela me viu assim, e daí ela se interessou assim no meu, tipo, na minha vontade para fazer as coisas assim, na educação física, né? E daí ela me indicou para o atletismo. Daí ela me deu um papel assim para eu fazer a inscrição e para começar. E daí eu mostrei assim para os meus pais e eles disseram: "Ah, vamos lá, né?". Só que naquela época eu era muito tipo, eu queria fazer balé como todas as outras gurias assim, sabe? Sim. Então, foi muito legal assim começar uma coisa diferente. Meus pais me apoiaram sempre muito desde o início assim. E daí eu comecei assim o atletismo através do projeto social, né? Corrida pela Cidadania. E foi assim que eu comecei, foi muito bom. E daí desde lá tu tá na NH, estuda na NH também. Sim, aí no 7º ano, quando eu fui entrar pro 7º ano, eu ganhei uma bolsa de estudos lá na NH, uma bolsa integral por causa do atletismo. E desde o 7º ano eu tô estudando lá. E em questão de resultados, como é que nos últimos anos, né, além dessas medalhas, você deve ter outros resultados expressivos aí que dá para trazer pra gente? Sim, bom, eu tenho alguns recordes municipais, alguns estaduais, um recorde brasileiro escolar. Bom, em 2018, assim, foi quando eu comecei a sair aqui do estado, assim, sabe? Foi quando eu comecei a ter resultados, assim, nacionais, enfim. Daí foi quando eu fiquei em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro Escolar, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Legal. Primeiro lugar no salto em distância, com um recorde também nacional do salto em distância. E daí logo depois eu fui convocada para a seleção brasileira de 12 a 14 anos, lá no Peru. Isso tudo em 2018, né? Aí em 2019 eu fui para o Brasileiro Escolar de novo. Eu fiquei lesionada por um bom tempo em 2019, então foi um ano mais complicado. Mas no Brasileiro Escolar de novo, em Blumenau, eu consegui 3º lugar no salto em distância. E fui novamente convocada para a seleção brasileira de 12 a 14 anos, lá no Paraguai daí. E 2020 aconteceu toda a pandemia e tal, então esse ano está sendo o ano assim que eu estou voltando de verdade, então estou bem feliz assim. Ô Raíssa, nessas competições internacionais os resultados foram bons. Sim, foram bem bons. Lá no Peru, em 2018, eu fiquei em 4º lugar por 1 centímetro só. Então, é realmente o que o Mário estava falando de precisão, muita precisão. E em 2019, ali no Paraguai, eu fiquei em 3º lugar. E foi muito importante para mim, porque como eu falei, eu estava lesionada, assim, eu tive uma ruptura de 2º grau na coxa. Nossa. Então, foi muito importante para mim essas conquistas. A retomada, digamos assim, depois de uma lesão, é importante ter um resultado assim, sim, né? Que dá um gás, né, para retomar. Com certeza. O Mário quer comentar a respeito dessa trajetória toda da Raíssa, de ver essa evolução, né, de estar num projeto social, né, que é o Corrida pela Cidadania, e conseguir estar conquistando bons resultados, né? Na verdade, o projeto social é uma primeira porta que se abre, né, para ter acesso ao atletismo, né, uma modalidade tão rara assim na nossa região, né? E isso todo jovem de Novo Hamburgo pode ter o mesmo acesso, né, porque é um projeto aberto à comunidade de Novo Hamburgo. E ela aproveitou isso, né, essa primeira entrada e agarrou com muita vontade, né, essa oportunidade. E, na verdade, esses resultados que ela traz aqui, as medalhas dela, é fruto de muito empenho, muito trabalho, né, ao longo dos anos. Né? Passa por lesões, passa por maus momentos, né? Passa por resultados que a gente esperava algo a mais e não vem. Né? Então, precisa ter muita força de vontade, abrir mão de muita coisa, né? Enquanto muita gente está de férias, né, ou no recesso escolar no meio do ano, o pessoal que treina e que quer ter desempenho estão lá ralando, treinando no sol, no frio, às vezes na chuva, né? Então, na verdade, as medalhas são um símbolo de todo esse trabalho, né? Não quem não obtém a medalha não se esforçou também, porque claro. A medalha a gente sabe que são para os 3 primeiros, né? Sim. A gente sabe que a grande maioria não leva a medalha para casa, mas o que é comum entre todos eles é que está todo mundo lá persistindo e correndo atrás, literalmente. O atletismo é correr atrás, literalmente, né? Sim. E agora, nessa questão do Sub-18, próxima temporada aí já muda de categoria. Já tem que mudar, já passa, né? Já avança para um Sub-20. Exato. Ano que vem sou Sub-20 já.
E daí o nível cresce um pouquinho mais. Sim, né? sim. Aí a disputa começa de novo a ter que galgar o mesma coisa quando tu tinha 16 anos, né? Mais ou menos isso, né? A dificuldade. Porque daí o ano que vem ela é primeiro ano da categoria primeiro sub-20, ano. então ela vai Exato. competir contra as atletas mais experientes, né? Sim. Mas com o passar do tempo, o fator idade passa a ser menos relevante, né? Quando você é jovem, a idade é um fator importante. Sim. Né? Mas quando não quer dizer que o ano que vem ela vai ter maus resultados, pelo contrário, acho que ela vai ter bons resultados mesmo que esteja entrando numa categoria nova. Sim. Mas nessa temporada agora de 2022 ainda tem competições pela frente até o final do ano, tem bastante coisa aí na vista. Sim, tem os Jogos Escolares, que vai ser o último da minha vida, sim, que vai ser lá em Aracaju. Os jogos brasileiros, né? Jogos Escolares Brasileiros, que é o JEBs, sim, né? Sim. O JEBs, isso aí. E eu vou essa quarta-feira já viajar pra lá. Já está indo, na verdade com a gravação do programa aqui, isso já vai estar lá, né? Já vai estar lá, já vai na quarta, porque a competição ocorre de 2 a 5, né? 2 a 5 agora de setembro, né? Sim. Então, lá a gente espera ter bons resultados também, né? Como é que é lá esses jogos reúnem todas as principais escolas do país? Como é que funciona, Mário? Tu já teve essa experiência e dessa vez vai mandar um representante, pelo que eu fiquei sabendo. Sim. Na verdade, existe primeiro uma seletiva estadual, né, onde o campeão de cada prova representa a sua escola numa seleção gaúcha escolar. Entendi. Né, então, ela vai representando a INH, né, dessa vez não entidade clube, e sim entidade escola, né, já que é jogos escolares. Né, e aí, na delegação gaúcha, vão 20 atletas. Não, 20 atletas, né, 10 e 10. 20 atletas e representando o estado. E ela é uma dessas 10 da equipe feminina. E lá vão estar o campeão de cada prova no seu estado. Né? No salto em distância vai estar o campeão de São Paulo, o campeão de Vai ser só no salto em distância que você vai disputar ou vai ter também barreiras? Salto em distância e barreira. Isso, ela vai competir nas duas provas. Ela foi campeã na seletiva nas duas provas aqui no estado. Entendi. Então ela vai buscar uma medalha lá também. Né? Inclusive, ela na categoria sub-14 dessa mesma competição, ela é recordista, né? Recordista da prova até hoje. Isso faz alguns anos já que ela... foi em 2018. Isso, que a marca que ela fez naquela faixa etária foi muito expressiva, né? Foi uma marca de 5,48 m. Né? Então, é uma marca muito expressiva para quem tem 13 anos, né? Sim, já estava naquela época já antecipando um pouquinho ali, já competindo com os mais velhos e conseguindo obter resultados, né? Além disso, esse ano ainda ela compete pelo Campeonato Estadual Adulto, né, aqui no nosso estado. Tem essa competição agora em Aracaju. E depois disso ainda tem algumas competições, alguns festivais, né, dentro do estado aí. E aí ano que vem, como ela mesma falou, ela já não será mais da idade escolar, né? Ela, embora vai estar no terceiro ano, já não participa mais por uma questão de faixa etária. Então, para ela, realmente é o último ano. Eu espero que ela saia por cima, né? Nessa última oportunidade. Consiga obter esses resultados, né? E além da Raíssa, tem mais atletas da NH que vão estar indo para essa competição? Sim. A Letícia, ela é nossa atleta lá, embora não estude na NH. Ela vai disputar o lançamento de disco. E o Henrique, também, que foi medalhista, né? Também foi muito bem lá em São Paulo. Ele vai disputar também a prova de 110 metros com barreiras. Então, a expectativa de medalhas lá também. Que nem tu falou, a consolidação do trabalho, né, Mário? Porque tá vendo que é uma gurizada daqui da região que está indo representar o estado, né? Buscando, não, claro, as escolas, enfim, mas quem sabe aí futuros atletas realmente de seleção brasileira. Bateu na trave, mas ainda pode, quem sabe, acontecer de ir para a seleção brasileira. A gente já teve outros atletas aqui da região que estão, né, que já representaram a seleção. Sim, né? Inclusive campeonatos mundiais, né, competições pela Europa, né, pela América Central. Então a gente está sempre levando alguns atletas, né, nesse alto nível, né, para fora do Brasil, representando a nossa nação. Querendo ou não, teve até há pouco tempo atrás o Tauan Lira, né, que teve na seleção, né, e agora eu vi que ele se mudou, né, acho que para os Estados Unidos, junto com a Nayuri Rigo, né, que também é da Fevale, né. Então, tem uma projeção boa, né? Tem os espelhos também aí na nossa região, né, Raíssa? Sim, com certeza. E o Tauan, ele treinou a gente também, assim, sabe? E foi sempre muito importante ter ele do nosso lado, porque ele sente tudo, assim, o que a gente sente. E ele sempre foi um espelho pra mim, sabe? Muito importante ter ele ali do nosso lado sempre. E não é só eu que acho isso, sabe? Além do Mário, claro que é um ótimo treinador. Não tenho como agradecer ele por tanto.
Ele sempre fez o impossível, mas é muito importante também ter atletas como o Tauan, por exemplo, ao nosso lado, assim, pra gente... Um apoio, né, Sim, digamos assim, né? Porque, sabe, já passou por tudo que vocês estão passando, na verdade. Sim. Que ele já está numa categoria, né, no sub-23, né, acima, já está adulto, né? Agora já partiu para adulto já. Adulto, né? É o nível aí complica um pouco mais, né? Ali poucos chegam, né? O funil começa a funilar, né? Tem muita gente na base e depois o desempenho desses atletas vão direcionando, né? Sim, sem dúvida. Alguns aproveitam para a questão do estudo, né? Por exemplo, a Nayuri que tu comentou e o Tauan foram com bolsa integral para os Estados Unidos. Isso é bacana. Pelo desempenho atlético deles, pelo atletismo. Né? Então lá eles vão ter toda ainda a oportunidade, né, de uma outra estrutura, uma outra... É outro universo, né? Uma outra estrutura do esporte universitário americano, é outro nível, né? Então eles vão ter a oportunidade aí de tentar crescer na modalidade, mas utilizar o esporte também como um trampolim para coisas melhores na vida, né? Porque não tá com a oportunidade de fazer uma faculdade que talvez aqui as coisas seriam um pouco mais complicadas, né? Sim, abre portas, né? Também, Com né? certeza. Quem sabe uma vida lá, né? Isso, exatamente. E para ti, Raíssa, qual é a expectativa nesse sentido também? Chegar disputando no atletismo rumo adulto também, na sequência? Sim, tu tem sonhos? sim. Que sonhos são esses? Sim, eu sonho muito, eu sempre sonhei, assim, desde que eu iniciei, assim, eu gostei muito e eu sempre sonhei em estar lá. No máximo, eu não quero parar até eu fazer o máximo que eu puder, assim, tudo que eu puder pra isso, sabe? Sim. Porque é uma coisa que eu gosto muito, esporte, nossa... Quer seguir a carreira mesmo. Sim, eu tenho bons exemplos, sabe, perto de mim, então é muito bom. E eu sonho muito com isso, assim, chegar o mais longe possível. Você falou que a família apoia bastante, mas é bastante desgastante também daqui a pouco. Não sei se vocês acompanham, às vezes, também as tuas competições direto, teus treinos, enfim. Mas deve ser também ali te ver sofrendo um pouquinho para chegar lá, deve ser bastante doído em casa. É complicado, assim. Aí, às vezes eu chego morta, assim, em casa, sabe? Mas eles entendem, né, que eu tô fazendo isso porque... por um sonho, né? Porque é o que eu quero, é o que eu gosto, então eles estão sempre ali. E tu já pensa daqui a pouco num pós, né? Que nem a gente está falando da questão do estudo, né? Tu Sim. pensa daqui a pouco já numa faculdade voltada para a educação física, uma fisioterapia daqui a pouco? O que tu pensas assim nesse sentido? Eu penso muito nesses cursos, né? De fisioterapia, educação física, nutrição, psicologia, acho muito legal tudo isso. Nutrição e educação física, assim, é o que eu mais penso, sabe? Mas educação física eu tenho exemplos muito bons e eu realmente acho que talvez eu escolha isso porque, nossa, eu acho muito legal o trabalho que o Mário faz, assim, lá na escola. E ele sempre fez isso, sabe? Então, é por aí que eu vou. E fala, Mário. Eu fiquei feliz com a notícia que ela está passando aí de escolher educação física, porque hoje na nossa área, a área de educação física, ela está muito carente de pessoas assim que vão para esse lado do esporte, né? Com experiência no atletismo, mais raro ainda, né? Sim. Por exemplo, o Tauan, que a gente referiu antes, que ele foi para os Estados Unidos agora, além de atleta, ele também era nosso auxiliar de treinamento. Sim. Então ele deixou uma lacuna, então foi muito difícil a gente repor essa lacuna, né? A gente conseguiu uma atleta também que está cursando educação física para repor. Então é muito difícil, e sabendo que a Raíssa está indo para esse lado, é garantia de continuidade. De continuidade, exatamente. E a gente percebe na Raíssa, assim, que ela ainda não alcançou o auge dela, né, dentro da modalidade. Então ela pode sim sonhar com algo a mais, tá? Porque a gente vê que ela está num processo de evolução. Eu acho que ela não atingiu, tenho certeza que ela não atingiu o melhor dela, então ela pode sonhar com alto nível, sim. Tem a questão do desenvolvimento físico, né? A preparação, o corpo ainda muda, né, Mário? Tem toda essa questão também que vai influenciar para a Raíssa, né? A própria maturidade emocional Claro, também, que faz muita diferença nos esportes individuais, né? E esses esportes de precisão, de marca, assim, é fundamental. Essa tranquilidade, ao mesmo tempo estar muito motivada, de saber o ponto certo para que essa motivação excessiva não atrapalhe. Então, é uma questão assim, de muitos detalhes, além da parte física, essa parte mental, de confiança não excessiva, para que tu tenha um bom desempenho, né? E é um trabalho no dia a dia, assim. O atletismo é um trabalho do dia a dia, né? Todo dia é um dia diferente, né? Sim. Tem que ter o pezinho no chão ali, né? Manter a humildade para poder chegar, né? É mais ou menos essa receita. E continuar trabalhando, né? Claro, não tem outro jeito. E agora, a gente falou do social. Para a gurizada que quer participar, nunca é demais falar sobre isso, né, Mário? O que tu pode dizer, como procurar, como é que a NH faz essas seletivas, o que
Como é que funciona? Na verdade, por ser um projeto social, a gente não seleciona o aluno que tiver interesse, né, e a partir da modalidade de atletismo, né, ocupar o seu tempo com uma atividade saudável, pode nos procurar lá na própria INH. Os treinos acontecem em terças e quintas à tarde, da 1h30 até as 3h. Tá? Sim. E ainda na segunda, quarta e sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã. Tendo interesse, pode me procurar lá e a gente encaixa no projeto. Tá? E aí sim, dentro desse projeto social, aqueles alunos que conseguem ter um destaque, né, a gente acaba conduzindo ele à possibilidade de competir. Né? Então, o projeto social é uma coisa, Sim. é uma primeira porta, como se abriu para a Raíssa, né, e a equipe de competição é outra. Né? Então, na verdade... Aí o treino fica mais pegado. A gente começa a direcionar mais o treinamento para a competição, né? Então, a ideia é essa. Né? Então, na verdade, nós temos as duas opções, né? A gente não seleciona ninguém, o próprio desempenho vai direcionar o caminho do aluno, né? No projeto social. A gente está chegando na reta final do programa. Quero agradecer, Raíssa. Muito obrigado. Desejo sucesso agora, né? Nas próximas competições, que dê tudo certo obrigada. E volte com mais medalhas aqui no programa, né? Pode deixar. Muito obrigada. Eu que agradeço de estar aqui. É muito bom, assim, ver que tem pessoas que estão reconhecendo o trabalho, sabe? Então, eu que agradeço de estar aqui. Tá certo. Mário, muito obrigado mais uma vez. Desejo sucesso também lá na INH, que dê tudo certo e a gente tenha mais medalhas pela frente para poder vir aqui falar e também, né, do desenvolvimento do atletismo aqui na nossa região. Valeu, obrigado. É sempre importante ter a oportunidade de trazer o nosso trabalho numa modalidade que ainda não é tão difundida, né, na nossa região. Eu espero que os resultados venham cada vez mais para a gente ter essa oportunidade novamente. Tá certo, então tá. Mário, Raíssa, muito obrigado pela participação. Nós voltamos amanhã com mais Esporte na TV, aqui na Vale TV. Tchau, tchau.